Ele gritou: "Eu nunca vou me casar com você." Um ano depois, ele viu suas filhas gêmeas e desabou no corredor do hospital. Alexa Walsh nunca imaginou que sua vida se transformaria em uma cena tão devastadora, tão humilhante, que deixaria uma marca em sua alma para sempre. Ela havia ensaiado este momento inúmeras vezes em sua cabeça, mantendo-se ereta, transmitindo a notícia com calma, preparada para a surpresa, talvez até desconforto. Mas nada a preparou para a reação que obteve. Ela estava no elegante escritório de vidro e aço da Holding Bandeirantes, os dedos agarrando nervosamente a pequena foto do ultrassom em seu bolso. O sol da manhã espreitava através das janelas panorâmicas atrás da imponente mesa de mogno, onde Jason Bandeira estava sentado em seu terno azul marinho sob medida característico, folheando relatórios financeiros como se nada no mundo pudesse abalá-lo. Seu coração disparou enquanto ela pigarreava, mal conseguindo encontrar a voz. "Jason", começou ela, a voz tremendo de uma forma que ela não antecipara. "Estou grávida." As palavras pairaram no ar como um trovão, súbitas e agudas, cortando a calma silenciosa da sala. Ele não olhou para cima de imediato. Quando finalmente o fez, seus olhos azuis penetrantes encontraram os dela, mas não continham calor, nem surpresa, nem alegria. Apenas cálculo. Os segundos se arrastaram em silêncio até ele se recostar em sua cadeira, cruzar as mãos e dizer, quase preguiçosamente: "Eu nunca vou me casar com você." Sem emoção, sem perguntas, apenas isso. Frio, desdenhoso, final. Alexa sentiu o ar sair de seus pulmões. O homem que ela pensava conhecer, o homem por quem ela havia se apaixonado, apesar de todas as bandeiras vermelhas e todos os avisos de seu próprio instinto, havia sumido, ou talvez nunca tivesse existido. Seus lábios se entreabriram ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. Não havia nada a dizer. Sua mente disparou, procurando lógica, uma razão, algum fragmento do homem que certa vez sussurrou que ela significava mais para ele do que qualquer acordo ou título. Em vez disso, ela estava olhando para outra pessoa completamente, alguém indiferente, impenetrável e impiedosamente distante. Ele não perguntou de quem era, não perguntou o quão avançada estava, não perguntou se ela estava bem. Ele simplesmente se levantou, ajeitou os punhos do paletó e disse: "Esta conversa acabou." Ela queria gritar, chorar, exigir reconhecimento, mas algo dentro dela, algo mais profundo que o orgulho, a manteve parada. Ela acenou uma vez com a cabeça, virou-se e saiu do escritório com as costas retas, as mãos cerradas firmemente ao lado do corpo. Assim que as portas do elevador se fecharam atrás dela, sua visão embaçou com lágrimas, mas seu rosto permaneceu calmo. Ela soube naquele momento que estava inteiramente sozinha e, no entanto, também soube que sobreviveria. Não por ele, não pelo passado, mas pela vida que crescia dentro dela. Os dias que se seguiram foram um borrão de silêncio, chuva fria e realidade esmagadora. Alexa arrumou suas coisas e deixou a cidade sem contar a ninguém. O contrato de aluguel de seu apartamento estava em nome da empresa de Jason. Ela não suportava a ideia de ficar ali mais uma noite, respirando o mesmo ar que um dia cheirara a lar, mas que agora só cheirava a traição. Ela se mudou de volta para uma pequena cidade a 2 horas de distância, aquela onde havia crescido, tranquila e escondida do caos do mundo corporativo. Ela não estava lá há anos, mas as ruas eram familiares o suficiente para fazê-la sentir que podia, pelo menos, respirar novamente. Ela alugou um modesto apartamento de 1 quarto acima de uma antiga livraria
e começou a trabalhar remotamente, aceitando pequenos projetos de design freelance à noite, enquanto o enjoo matinal destruía seu corpo. Cada dia era mais difícil que o anterior. Não houve ligações de Jason, nem tentativas de a encontrar, nem mensagens perguntando se ela estava bem. A rejeição a magoou mais profundamente do que ela permitia admitir. Ela chorava na maioria das noites sozinha em sua cama estreita, segurando a foto do ultrassom contra o peito, enquanto sua barriga lentamente começava a crescer. A solidão era sufocante, mas ela continuou. Ela compareceu a todas as suas consultas médicas sozinha, marcou vitaminas pré-natais e tentou comer o melhor que pôde. Seu coração doía, não apenas pela ausência de amor, mas também pela pressão avassaladora de fazer isso sozinha. Ela não tinha família para se apoiar. Sua mãe havia falecido 2 anos antes após uma longa batalha contra o câncer, e seu pai estava ausente desde que ela era criança. Não havia ninguém além dela e das 2 vidas minúsculas se formando silenciosamente dentro dela. No 2º trimestre, o médico confirmou que ela estava esperando gêmeas. Ela sorriu quando as viu claramente na tela. 2 pequenos perfis, braços minúsculos se movendo independentemente, 2 batimentos cardíacos separados batendo fortes e rápidos. Foi um breve momento de esperança em uma existência por outro lado cinzenta. Ela saiu daquela consulta apertando firmemente as fotos do ultrassom impresso, lágrimas rolando por seu rosto, não de medo desta vez, mas de algo mais próximo de admiração. Não importava o que acontecesse a seguir, ela as tinha, e isso tinha que ser o suficiente. À medida que as semanas se transformavam em meses, seu corpo ficava mais pesado e cansado. Ela ainda trabalhava longas horas porque as contas médicas se acumulavam rapidamente e o seguro mal cobria o essencial. Algumas noites ela adormecia com o laptop aberto ao lado, sentindo dores em todo o corpo, mas recusando-se a ceder. Ela mantinha um caderno na mesa de cabeceira onde escrevia cartas para suas filhas. Ela ainda não sabia quais seriam seus nomes, mas escrevia para elas como se já estivessem ali, como se pudessem ouvir sua voz no silêncio. Ela lhes contava o quanto as amava, o quanto estava tentando, e que um dia, quando fossem mais velhas, contaria tudo com verdade, mas com delicadeza. Ela não se permitia pensar em Jason. Quando o nome dele surgia em sua mente, ela o afastava. O homem que um dia a fizera sentir-se vista havia desaparecido como um fantasma. Não adiantava lamentar por alguém que já havia escolhido desaparecer. Seu foco tinha que permanecer nos bebês e em sobreviver a cada dia até que eles chegassem. E mesmo enquanto tentava seguir em frente, algo em seu peito permanecia ferido, não quebrado, mas machucado de uma forma que levaria tempo para entender. E assim, ela seguiu em frente quieta e determinada, sem ter ideia de que o destino já estava trabalhando para juntar seus mundos novamente de uma forma que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Quando Alexa chegou ao 8º mês, o cansaço havia se tornado sua companheira constante. O inchaço em suas pernas dificultava ficar de pé por longos períodos, e as pontadas agudas em suas costas a forçavam a dormir sentada na maioria das noites. Embora raramente reclamasse em voz alta, seu médico começou a notar sinais de preocupação durante seus check-ups semanais. As meninas não estavam ganhando peso tão rapidamente quanto o esperado, e Alexa estava claramente forçando seus limites. Após um susto breve envolvendo falta de ar e contrações que começaram e pararam subitamente, ela foi internada no hospital local para observação.
O que era para ser uma internação preventiva de uma noite, rapidamente se transformou em algo mais sério quando uma das gêmeas começou a mostrar sinais de angústia durante o monitoramento. Os médicos decidiram fazer uma cesariana antecipada. Alexa estava exausta demais para protestar, mal conseguindo processar as palavras enquanto as enfermeiras a preparavam gentilmente para a cirurgia. Tudo parecia surreal. O frio do pijama do hospital, as luzes brilhantes da sala de cirurgia, o turbilhão de vozes ao seu redor. Ela fechou os olhos com força e sussurrou uma oração silenciosa para que suas filhas nascessem respirando. E então ela ouviu. O primeiro choro, fino e fraco, rapidamente seguido por um segundo, um pouco mais alto. Lágrimas escorreram por seu rosto. Ambas as meninas estavam vivas, pequenas, frágeis, mal pesando 1,8 kg cada, mas respirando. As enfermeiras as levaram rapidamente para a UTI neonatal enquanto Alexa era suturada e enviada para a recuperação. Os dias que se seguiram foram uma névoa de monitores apitando, soros intravenosos e espera. Suas filhas foram nomeadas Lívia e Mila, nomes que ela havia escrito em seu caderno semanas antes, mas que não ousara dizer em voz alta até que estivessem seguras ali. Ela só podia visitá-las por breves períodos no início, sentando-se ao lado de suas incubadoras, falando suavemente entre lágrimas. Elas parecem tão minúsculas, seus rostos quase engolidos pelos pequenos gorros e cobertores destinados a manter sua temperatura corporal estável. Partir e deixá-las a cada noite para voltar para sua cama de hospital sozinha a quebrava, mas ela sabia que elas estavam em boas mãos. Ainda assim, a dor de não poder segurá-las livremente, de não poder levá-las para casa, pesava em seu espírito. Os médicos informaram que, devido à prematuridade dos bebês e à sua própria fraqueza pós-operatória, todas permaneceriam no hospital por pelo menos mais um mês, possivelmente mais. Esse tempo se estendeu para 2 meses, depois 3. As economias de Alexa diminuíram rapidamente, mas ela se recusava a mostrar seu pânico. Ela ordenhava leite materno regularmente, sentava-se ao lado delas o máximo que era permitida e usava suas horas vagas na sala do hospital para fazer trabalhos de design online em seu antigo laptop. Era solitário, dolorosamente solitário, e o peso mental estava começando a quebrar sua determinação. Ela não recebia visitas há semanas. As enfermeiras eram gentis, mas ocupadas. Seu corpo estava se curando, mas seu coração parecia em pausa, preso entre a sobrevivência e a vida que ela queria construir. Então, em uma tarde, tudo mudou. Jason chegou ao hospital, completamente alheio a quem estava lá. Ele não estava visitando por motivos pessoais. Um de seus sócios seniores havia sofrido um pequeno acidente de carro e fora internado para observação. Jason, sempre a figura leal de seu império, pensou que seria bom para a imagem parar para verificar o homem pessoalmente. Mas, entre sinalizações ilegíveis e uma recepcionista distraída, ele pegou o elevador errado e saiu no andar pediátrico em vez do de cuidados gerais. Enquanto caminhava pelo corredor iluminado, confuso, ele vislumbrou algo, alguém, que fez seus pés pararem. No início, ele não tinha certeza. Uma mulher em pijama de hospital, o cabelo preso em um coque preguiçoso, estava perto de um carrinho duplo, ajustando uma mamadeira com mãos experientes. Ela estava de costas, mas algo em sua postura, a curva de seus ombros parecia familiar. Ela se virou ligeiramente e a luz atingiu seu rosto. Era Alexa. Jason ficou lá, atordoado, sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Ela ainda não o tinha visto.
Ela estava cantarolando suavemente, embalando o carrinho gentilmente. Então ela olhou para cima e seus olhos se encontraram. O mundo pareceu ficar parado para ambos. Seu rosto ficou pálido. Ele deu um passo incerto para frente. Nenhum dos dois disse uma palavra. E então, lentamente, ele abaixou o olhar para os dois bebês, dormindo lado a lado no carrinho. Ambos tinham cabelos escuros delicados, e quando um se mexeu e abriu os olhos de um azul surpreendente e familiar, ele sentiu seu estômago afundar. A realização o atingiu como uma onda gigante. Aquelas eram suas filhas. Não um boato, não uma suspeita. Ali estavam elas, prova viva da vida que ele havia rejeitado. Alexa não disse nada, ela não chorou, nem gritou. Ela pegou a mamadeira, virou as costas para ele e caminhou calmamente para o quarto do hospital. Mas Jason não conseguia se mover. Seu corpo estava enraizado no lugar, coração batendo forte em seu peito. Pela primeira vez em anos ele não sabia o que fazer a seguir. Capítulo 5. Um novo começo. Jason ficou parado do lado de fora da porta do quarto por vários minutos, incapaz de convencer suas pernas a se moverem ou sua boca a formar palavras. Seu cérebro ainda estava tentando alcançar o que seus olhos haviam visto. Duas meninas minúsculas que se pareciam tanto com ele que parecia estar olhando fotos de bebê dele mesmo. A mulher que ele havia dispensado sem pensar duas vezes estava do outro lado daquela porta, criando seus filhos sozinha, enquanto ele seguia com sua vida como se nada tivesse acontecido. Uma enfermeira passou e olhou para ele com leve preocupação, mas ele rapidamente se endireitou e bateu duas vezes, gentilmente, mas com firmeza. Houve uma pausa, então a porta se abriu pela metade. Alexa estava lá, calma, mas cautelosa, seus olhos ilegíveis. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. Ela levantou as sobrancelhas ligeiramente, esperando. Então finalmente se afastou, fazendo um gesto para que ele entrasse. O quarto era pequeno, fracamente iluminado, com um berço encostado na parede e 2 cestos perto da janela. Uma das meninas dormia, a outra se contorcia suavemente, fazendo pequenos ruídos enquanto agitava os punhos no ar. Jason entrou lentamente, como se um movimento brusco pudesse quebrar o frágil momento. Ele se aproximou dos berços e olhou para baixo para o bebê. Os olhos dela estavam fechados, mas seu rosto era um espelho de sua mãe. Era inegável, aquelas eram suas filhas. Elas são? Ele começou, sua voz mal acima de um sussurro. Alexa não olhou para ele. Ela se sentou na beirada do berço e cruzou os braços firmemente. Disse ela simplesmente. Elas são suas. As palavras o atingiram como um golpe. Ele cambaleou ligeiramente, então puxou a cadeira de plástico perto da cama dela e sentou-se pesadamente. O quarto estava quieto, exceto pelo bip ocasional de um monitor próximo e os suspiros suaves dos bebês adormecidos. Jason passou a mão pelo cabelo, olhando para o chão, depois para ela. Ela parecia tão diferente da última vez que a vira, cansada, pálida, desgastada, mas de alguma forma mais forte, mais centrada, como se tudo o que ele havia negligenciado antes finalmente tivesse vindo à tona. "Por que não me contou?" ele perguntou eventualmente, seu tom mais confuso do que acusatório. Alexa soltou uma risada seca, não cruel, mas amarga. "Eu contei. Você apenas não se importou em ouvir." Ele abriu a boca para protestar, mas parou, porque ela estava certa. Ele a havia interrompido, dispensado, fechado a porta para qualquer possibilidade de que a gravidez fosse real ou que importasse. Agora ele estava sentado nos destroços daquele momento, tentando juntar peças que poderiam estar muito quebradas para serem consertadas. Ele olhou para ela novamente,
realmente olhou desta vez, não como um problema a ser resolvido ou um erro a ser apagado, mas como uma pessoa que havia suportado algo que ele ainda não conseguia compreender. Eu não sabia, disse ele baixinho, e eu não sabia que tipo de homem eu era até agora. Alexa se virou para ele então, não se abrandando, mas o encarando de frente. Elas estão neste hospital há 3 meses, disse ela. Eram prematuras. Fiz uma cirurgia. Quase perdi uma delas. Eu não saio deste quarto por mais de 1 hora há semanas. Então me desculpe se não estou exatamente emocionada em vê-lo aqui parado, como se tivesse ganhado uma medalha por chegar atrasado. Sua voz não estava alta, mas a raiva por baixo dela tremia como algo firmemente contido. Jason acenou com a cabeça, não na defensiva, mas com peso real. Ele não discutiu. Ele não deu desculpas. Ele olhou para suas filhas, depois para ela. Posso ficar? Ele perguntou apenas por um tempinho. Alexa não respondeu imediatamente. Ela olhou para seus bebês, ambos agora dormindo novamente, e algo mudou em seu rosto. Menos fúria, mais fadiga. Ela acenou uma vez com a cabeça, deitou-se no leito do hospital e fechou os olhos. Jason permaneceu onde estava, sem se mover, apenas sentado ali em silêncio atordoado. Ele ainda não sabia o que aquilo significava, não sabia o que viria a seguir, mas entendia uma coisa com total clareza. Isto não era mais sobre orgulho, ou ego, ou controle. Era sobre aparecer, e pela primeira vez em sua vida, ele estava disposto a começar por aí. Jason voltou no dia seguinte, mais cedo do que ele mesmo esperava. Ele não havia dormido muito na noite anterior. Sua mente havia sido um riacho inquieto de imagens e pensamentos que não o deixavam encontrar paz. A visão daquelas 2 meninas, tão pequenas e delicadas, mas inegavelmente suas, havia se fixado nele de uma forma que nada mais jamais havia feito. Ele se viu parado novamente em frente à mesma porta do quarto de hospital às 7 da manhã, carregando um saco de papel com café em um pequeno recipiente de aveia, sem saber se Alexa aceitaria, mas precisando tentar. Ele hesitou antes de bater, preocupado que ela não quisesse vê-lo novamente depois de ontem. Mas quando a porta se abriu, ela não pareceu surpresa, apenas olhou para o saco e disse: "Você está atrasado." Não foi perdão, mas também não foi rejeição. Ele entrou e ela pegou o café sem comentários. Os bebês estavam acordados, irritadiços, mas calmos, e Jason se aproximou instintivamente dos berços. Ele olhou para Mia, que estava chupando o punho, suas pequenas sobrancelhas franzidas, como se estivesse se concentrando intensamente. Alexa o observou com atenção, mas não interferiu. Ela notou sua hesitação ao pegar a mamadeira e, sem falar, passou-a para ele, permitindo que ele alimentasse Mia sob sua supervisão silenciosa. Suas mãos estavam desajeitadas, mas ele foi cuidadoso. Mia aceitou a mamadeira, e Jason a observou maravilhado enquanto seus pequenos lábios se prendiam. Algo no peso daquele momento o aterrou de uma forma que nenhuma negociação de conselho jamais havia feito. A partir daquele dia, Jason vinha todas as manhãs e ficava até à noite. Ele trazia comida, fazia perguntas, lia livros de bebê nas salas de espera durante o cochilo das meninas e lentamente aprendeu a trocar fraldas e a enrolar corretamente. Alexa não facilitou para ele. Ela não fingiu que seu envolvimento repentino apagava meses de ausência, mas também não o afastou. Ela lhe dava tarefas para fazer, permitia que se revezasse segurando as meninas e até o deixou estar presente durante alguns check-ups com o pediatra. Ela permaneceu fria, prática e focada inteiramente nos bebês,
nunca insinuando se ela via um futuro para os dois além daquele ritmo temporário do hospital. Ainda assim, algo começou a mudar. Nas horas silenciosas do dia, quando as meninas cochilavam e as enfermeiras haviam feito suas rondas, Jason e Alexa às vezes conversavam não sobre elas, não sobre o passado, mas sobre coisas que pareciam neutras e seguras. Ele perguntou sobre o trabalho freelance que ela vinha fazendo e ela contou a ele sobre os pequenos projetos que havia aceitado, como ela usara suas habilidades para sobreviver. Ele falou a ela sobre a expansão de sua empresa, mas de uma maneira mais suave, mais humana, como alguém descrevendo uma vida que não tinha certeza se ainda importava. Ela ouvia, às vezes acenava com a cabeça, mas muitas vezes permanecia em silêncio. Mas seu silêncio não parecia mais frio, parecia cauteloso, como alguém tentando reconstruir um muro que havia sido explodido. Uma tarde, enquanto segurava Lívia em seu peito, a bebê adormeceu e Jason se viu com os olhos marejados. Ele não chorou abertamente, mas seus olhos ficaram vidrados e ele piscou várias vezes para evitar que caísse. Alexa viu e não disse nada. Simplesmente passou-lhe um pano de arroto sem comentários, e ele aceitou com um olhar de gratidão. Aquele momento, quieto e breve, pareceu o primeiro fio de confiança se esticando entre eles. Nenhum dos dois falou sobre isso depois, mas algo não dito pairava no ar a partir daquele dia. Jason parou de verificar seu telefone durante as visitas, parou de responder a e-mails de trabalho do quarto do hospital. Seus assistentes estavam confusos com sua ausência, mas ele não deu explicações. Pela primeira vez em anos, os negócios não vieram em primeiro lugar. As meninas vieram, e embora a Alexa não verbalizasse, ela notou. Ela observava enquanto ele se ajustava, aprendia e tentava, e embora não dissesse as palavras em voz alta, uma lasca dela estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez, ele estivesse falando sério desta vez. No final da quinta semana, as enfermeiras não levantavam mais as sobrancelhas quando Jason entrava e pegava uma das meninas com tanta naturalidade, como se sempre estivesse lá. E embora Alexa ainda mantivesse suas muralhas altas, seu olhar demorava-se nele por mais tempo, seu tom suavizava-se ligeiramente, e quando ele trouxe uma girafa de pelúcia minúscula para Lívia e uma chupeta com fita azul para Mila, ela não zombou. Ela sorriu levemente, mas era real. Jason viu, guardou-o quietamente em seu coração e não pressionou por mais. Por agora, aparecer era o suficiente. No início do terceiro mês, Jason havia se inserido perfeitamente no ritmo diário do hospital, não mais um visitante desajeitado, mas uma presença constante. As enfermeiras falavam com ele pelo nome, entregando-lhe atualizações sobre Lívia e Mila, sem precisar perguntar quem ele era. Alexa também notou a mudança sutil, a naturalidade com que ele se movia agora, a confiança com que segurava as mamadeiras, o fato de ele saber a canção de ninar exata que ajudava Lívia a adormecer quando ela estava inquieta. Ele não estava apenas tentando mais, ele estava lá, todos os dias, sem falta, sem desculpas. As meninas ganharam peso constantemente e finalmente estavam se aproximando do limite para a alta. Alexa, embora aliviada, também estava silenciosamente apavorada. Por 3 meses elas existiram naquele casulo, estéril e pequeno, mas seguro. Ela havia se acostumado com os monitores, com as enfermeiras, com a responsabilidade compartilhada. O hospital havia se tornado a estranha bolha onde sua vida se estabilizara, onde sua mágoa fora pausada por necessidade. Mas logo ela sairia. E então, o quê?
de volta a um apartamento minúsculo com espaço mal suficiente para um berço, quanto mais 2, de volta à rotina de trabalhar a noite toda enquanto criava 2 recém-nascidos sozinha? E agora, com a presença de Jason se tornando algo consistente, algo que suas filhas já esperavam, o que aconteceria se ele desaparecesse novamente? Jason parecia sentir sua ansiedade, embora ela nunca a verbalizasse. Uma noite, enquanto Alexa dobrava as roupas de hospital das meninas em silêncio, ele perguntou gentilmente: "Onde você vai quando elas receberem alta?" Ela hesitou e então respondeu com cautela: "De volta ao meu apartamento. É pequeno, mas eu dei um jeito." Ele a olhou por um longo momento, não com pena, mas com algo mais complexo: admiração, culpa, hesitação. "Você não deveria ter que dar um jeito sozinha", ele disse. Alexa não respondeu. O silêncio entre eles estava cheio de tudo o que eles não haviam dito. Na manhã seguinte, ele chegou com mais do que apenas café. Ele lhe entregou um envelope. Dentro estava o contrato de aluguel de uma casa pequena, a poucas quadras de seu apartamento atual, uma com 2 quartos, um quintal e um berçário já mobiliado. Alexa olhou para aquilo em descrença. "Não quero que você pense que este é algum grande gesto", ele disse. "Você não me deve nada. É apenas um lugar mais seguro, mais fácil para elas." Ela não respondeu imediatamente. Seu primeiro instinto foi recusar, proteger sua independência, seu orgulho. Mas então ela olhou para Mila, que acabara de começar a tentar rolar, e para Lívia, que finalmente havia ganhado força suficiente para chorar alto quando queria ser segurada. O orgulho de Alexa não era mais importante do que o bem-estar delas. Ainda assim, ela firmou a voz. "Você não está nos comprando", disse ela. Jason acenou com a cabeça. "Eu sei, não é isso que isto é." Capítulo 6. A escolha final. Mais tarde naquela noite, enquanto os bebês dormiam, Alexa ficou na janela, braços cruzados, observando as luzes da rua piscarem lá embaixo. Jason estava lendo silenciosamente no sofá, uma mão repousando perto do berço de Lívia. Ele não falava muito agora, a menos que ela iniciasse a conversa. Ela apreciava isso, dava-lhe espaço. Ainda assim, aquela noite parecia mais pesada do que o normal. "Por que você realmente voltou naquele dia?" ela perguntou de repente. Ele não olhou para cima de imediato. Então ele fechou o livro e disse: "Porque peguei o elevador errado, e então eu vi você e percebi que tudo o que passei a vida perseguindo não significava nada comparado ao que eu joguei fora." A honestidade dele a atordoou. Não pelo que ele disse, mas pela forma como disse. Baixinho, sem drama, sem expectativa. Não era uma performance, era apenas a verdade. Ela não respondeu, mas também não se afastou. Ela ficou na janela por mais um tempo e quando finalmente se sentou, o fez ao lado dele. A lacuna entre eles ainda era grande, mas não tão grande quanto havia sido. Na semana seguinte, os médicos finalmente deram a palavra oficial. Lívia e Mila estavam prontas para ir para casa. Jason estava na sala quando o anúncio veio, e Alexa o observou piscar rapidamente, como se estivesse segurando as lágrimas. Os papéis de alta foram assinados, as cadeirinhas de carro foram trazidas e as roupinhas minúsculas escolhidas. Jason carregou as malas, Alexa carregou Mila. Uma enfermeira carregou Lívia para o corredor de espera. Pela primeira vez em meses, eles saíram do hospital para o ar livre, a luz da noite projetando sombras suaves no pavimento. Jason não pediu para ir com elas, não ofereceu, ele simplesmente os seguiu em seu próprio carro, estacionado do outro lado da rua de seu prédio, e esperou até que ela destrancasse a porta da frente.
Ele ajudou a trazer as malas e então ficou na porta, incerto. Alexa olhou para ele e então se afastou para deixá-lo entrar. Era pequeno, apertado, mal havia espaço para os berços, mas era quente e era dela. E agora, pela primeira vez, parecia que talvez não precisasse ser dela sozinha. Os primeiros dias em casa foram mais difíceis do que Alexa havia imaginado, mesmo depois de meses no hospital. Apesar da alegria de finalmente sair das paredes estéreis e da luz artificial, ela agora tinha que enfrentar todo o peso da vida em seu próprio território. 2 recém-nascidos precisando de sua atenção a cada hora, mamadas se misturando, noites sem dormir se tornando a nova rotina. O apartamento parecia ainda menor agora, os berços ocupando todo o quarto e a minúscula cozinha mal acomodando um esterilizador de mamadeiras e a bomba de tirar leite. Alexa se viu lutando para gerenciar até as coisas mais simples, como tomar banho ou preparar uma refeição completa. O silêncio da casa, antes uma fonte de paz, tornou-se avassalador durante aquelas longas noites cheias de choro. Jason não pediu para ficar, ele nunca se impôs. Mas no dia seguinte à alta, ele apareceu à sua porta logo após o nascer do sol, carregando sacolas de supermercado, e ela não o impediu de entrar. Ele se moveu silenciosamente pela cozinha, estocando a geladeira com itens essenciais, montando um umidificador e fazendo aveia enquanto as meninas ainda dormiam. Quando Alexa acordou com o cheiro, pela primeira vez em semanas, seu corpo sentiu algo próximo de segurança. Ela entrou na cozinha sonolenta e incerta sobre o que dizer, mas ele não a pressionou. Apenas lhe entregou uma xícara de café e disse: "Sente-se, coma. Eu as troco quando acordarem." Esse se tornou o ritmo deles. Jason chegava todas as manhãs e saía tarde da noite. Às vezes cozinhava, às vezes apenas limpava, mas estava sempre presente. Ele segurava as meninas quando Alexa precisava tirar um cochilo, as passeava pelo apartamento quando estavam inquietas e sentava-se com elas no meio da noite quando colegas roubavam seu sono. Alexa hesitou no começo, sempre esperando o momento em que ele pararia de aparecer, mas nunca chegava. Ele voltava sempre, cada vez mais confortável, mais familiar, mais silenciosamente enraizado em suas vidas. Uma noite, 2 semanas depois de terem voltado para casa, Alexa o encontrou sentado no chão da sala com as 2 meninas em seu colo. Elas estavam vestidas com macacões combinando, e ele estava lendo um livro ilustrado sobre animais, imitando os sons com uma gentileza que ela nunca esperaria do homem que uma vez a dispensou com tamanha finalidade. Ela ficou no corredor, observando os 3 sob o brilho suave da luminária, algo em seu peito doendo de uma forma que ela não conseguia nomear. Não era apenas a visão de sua filha sorrindo ou o calor na voz de Jason. Era que, pela primeira vez desde que dissera que estava grávida, ela não sentia que estava sobrevivendo sozinha. Ele a notou observando, mas não disse nada, apenas continuou lendo, sua voz calma e estável. Mais tarde naquela noite, quando as meninas estavam dormindo, Alexa lhe ofereceu uma cerveja da geladeira, um gesto não dito de algo mudando entre eles. Sentaram-se no sofá, ombros mal se tocando, o zumbido suave do monitor do bebê preenchendo o silêncio. Jason tomou um gole lento, seu olhar fixo no chão. "Eu penso naquele dia no escritório mais do que você imagina", ele disse eventualmente. "Sobre o que eu disse, o que eu não disse. Eu fui um covarde, fui egoísta. Pensei que ir embora faria tudo desaparecer." Alexa não respondeu imediatamente. Ela olhou direto para a frente, incerta se seus arrependimentos deveriam confortá-la ou irritá-la.
Mas, eventualmente, ela disse: Eu não precisava que você fosse perfeito. Eu só precisava que você se importasse. Ele acenou com a cabeça, engolindo em seco. Eu não me importei, não naquela época, mas me importo agora. Sua voz rachou ligeiramente e ele olhou para ela então. Realmente olhou como alguém vendo o peso total do que havia sido perdido. As mãos de Alexa apertaram sua caneca. Ela não estava pronta para deixar toda a dor ir. Ainda não, mas também estava cansada de carregá-la sozinha. Isto não é sobre nós, disse ela finalmente. É sobre elas. Eu não posso me dar ao luxo de deixar que confiem em alguém que não vai ficar. Jason acenou com a cabeça novamente, desta vez mais devagar. Então eu continuarei aparecendo, ele disse, até você acreditar que vou. Ele o fez, dia após dia. Alexa parou de contar após a 4ª semana. Nessa altura, ele também havia começado a ajudar com o trabalho freelance, configurando seu site, lidando com pequenas faturas, dando-lhe o fôlego para dormir algumas horas entre chamadas de clientes e mamadas. Ele nunca mencionou o passado, a menos que ela o fizesse. Ele nunca deu a entender que queria mais. Ele simplesmente se tornou parte de suas vidas, um apoio silencioso e inabalável. Até os vizinhos começaram a se referir a ele como o pai das meninas, e Alexa não os corrigia, porque, de todas as maneiras reais, ele era. No marco de 6 meses das meninas, Jason a surpreendeu. Ele havia impresso todas as fotos que tirara nos últimos meses. Primeiros banhos, primeiros sorrisos, abraços sonolentos. E as organizara em um scrapbook feito à mão, deixando a última página em branco. Quando ela perguntou o porquê, ele disse suavemente: porque ainda estamos escrevendo o resto. Alexa olhou para a página em branco por um longo momento, antes de fechar o livro e sussurrar: vamos torcer para que a história valha a pena terminar. Jason estendeu a mão pelo sofá e tocou sua mão. Ela não se afastou. Naquele momento silencioso, não houve perdão falado, nem declarações de amor ou promessas dramáticas. Apenas presença, apenas escolha. E por agora, isso era mais do que suficiente. Na noite anterior ao primeiro aniversário de Lívia e Mila, Alexa se viu sozinha na sala, cercada por balões que ela ainda não havia pendurado e cupcakes que ela ainda não havia coberto de glacê. As meninas estavam dormindo em seus berços depois de um banho caótico e Jason havia saído para comprar algumas decorações de última hora na loja. O apartamento, embora ainda pequeno, agora parecia diferente, cheio de calor e história, marcado pelo zumbido constante de vida que fora cuidadosamente, dolorosamente construído ao longo do último ano. As paredes ostentavam sinais de sua história, fotos emolduradas, manchas de giz de cera e até mesmo uma pequena marca perto do corredor de quando Jason acidentalmente bateu o carrinho em um canto. Alexa ficou em silêncio, os braços cruzados, tentando absorver a realidade do que haviam se tornado. Este ano atestara de todas as maneiras imagináveis. Houve noites em que ela chorou sozinha no banheiro, apenas para liberar a pressão de ser tudo ao mesmo tempo. Mãe, provedora, protetora. Mas Jason esteve lá, todos os dias, reforçando silenciosamente a fundação sob ela, com ações, não com promessas. Ele nunca a pressionou, nunca apressou sua recuperação, nunca fez exigências sobre como deveria ser o relacionamento deles. Em vez disso, ele se dedicou ao papel de pai com uma devoção que às vezes a chocava. Ele lembrava de cada consulta médica, lidava com febres no meio da noite, com precisão calma. Ele havia memorizado as músicas favoritas delas, seus horários de alimentação, até mesmo qual chupeta cada uma preferia. Em algum momento, sem que nenhum dos dois anunciasse,
Eles haviam se tornado uma família. Quando ele voltou naquela noite, braços cheios de serpentinas e coroas de papel, ele lhe deu um sorriso cansado, mas genuíno. Acho que comprei todo o corredor de festas. Ele brincou, mas Alexa podia ouvir o nervosismo subjacente em sua voz. Ambos sabiam o que aquela noite simbolizava. Não era apenas um aniversário, era o fim do primeiro capítulo e, possivelmente, o começo de algo mais. Depois que as meninas foram colocadas na cama novamente, após histórias e canções de ninar e a teimosa recusa de Mila em adormecer até que Jason a embalasse por 10 minutos completos, Alexa e Jason se encontraram sentados à pequena mesa da cozinha, compartilhando uma fatia do bolo de aniversário adiantado. O ar estava diferente, mais frágil. Ela olhou para ele e disse: "Você fez mais do que eu jamais esperei que fizesse." Ele olhou para ela de volta com cuidado. "Eu não vim aqui para provar nada, eu vim porque não conseguia imaginar não estar aqui." Ela hesitou, então se levantou e caminhou até a pequena prateleira na sala onde o scrapbook ainda estava. Ela o abriu na última página, a em branco, e colocou ali uma foto que havia impresso poucas horas antes. Eram os 4, no sofá, as meninas em pijamas combinando, Jason no meio da risada e Alexa olhando para ele com uma expressão que ela não percebera ter sido capturada. Esperançosa, aberta, inteira. Ela deslizou a foto na capa e sussurrou: "Essa é nossa nova primeira página." Jason atravessou a sala lentamente, incerto sobre o que dizer, mas antes que ele pudesse falar, Alexa se virou para encará-lo completamente. "Você me machucou. Mais do que eu pensei que poderia me recuperar," disse ela, sua voz estável. "Mas você ficou. Você ficou através de cada noite difícil, cada fralda, cada febre, cada briga. Você me mostrou quem você pode ser, e por essa versão de você, eu o amo." Não foi um beijo dramático ou um abraço arrebatador. Ele simplesmente deu um passo à frente e pegou sua mão. Seus dedos estavam trêmulos. Então, ela disse, e desta vez eu não hesitei. Ela acenou com a cabeça e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se encostar nele, não porque precisasse ser salva, mas porque finalmente acreditava que não tinha que carregar tudo sozinha. Na manhã seguinte, seu apartamento estava cheio de risadas, crianças gritando e o canto ligeiramente desafinado de 2 pais cansados, mas alegres. Balões batiam no teto, serpentinas emaranhavam-se nas cadeiras, cupcakes manchavam as mãos minúsculas. Não era uma festa perfeita, mas era real, e isso a tornava linda. Amigos apareceram com presentes, vizinhos entraram para abraçar as meninas e Alexa ficou perto da janela em um momento, segurando Mila enquanto Lívia engatinhava atrás de um balão e sentiu uma avassaladora sensação de paz. Jason se aproximou por trás dela, sua mão repousando suavemente em suas costas. "Eu sei que não posso voltar e reescrever tudo," ele disse suavemente. "Mas eu quero escrever o resto com você, seja lá como for." Alexa se virou e beijou sua bochecha. Então vamos continuar virando a página, juntos. E naquele salão lotado, alegre e caótico, eles fizeram exatamente isso, sem votos grandiosos, sem final perfeito, apenas amor em sua forma mais verdadeira e paciente. Esta história se fecha não com uma reviravolta dramática, mas com algo muito mais poderoso: redenção silenciosa. O que torna o final satisfatório não é apenas que Jason muda, é que ele conquista seu lugar de volta nas vidas que um dia ele abandonou. Não através de desculpas, mas através de presença, esforço e tempo. Alexa não perdoa facilmente, e não deveria. Sua força não está apenas em sobreviver sozinha,
é em escolher deixar alguém entrar novamente, em seus próprios termos. As meninas, muito novas para saberem os erros de seu pai, tornam-se a própria razão pela qual ele se torna alguém que vale a pena confiar. É isso que dá peso a esta história. Não apenas o amor encontrado, mas o amor reconstruído. E em um mundo onde as pessoas muitas vezes vão embora, quando as coisas ficam difíceis, assistir alguém ficar de verdade, é o final mais chocante e bonito de todos.